2 Timóteo 4, 9 a 18. Diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmão, segunda carta de Paulo a Timóteo, ele está preso em Roma. Paulo foi preso, talvez por denúncia de alguém que vocês vão vir aqui no texto daqui a pouco. Paulo está aguardando o seu julgamento. No versículo 6, o texto diz que o tempo da minha partida está próximo. Paulo sabia da sua morte. Paulo sabia que dali ele não sairia mais com vida. E ele escreve essa carta para fortalecer o seu jovem pastor, seu filho na fé, onde ele arregimentou para o ministério na sua segunda viagem missionária, quando ele passa na cidade de Listra e vê lá uma joia preciosa, Timóteo. E o interessante é que essa carta, a última pena do apóstolo, já no final do ocaso da sua vida, aguardando talvez o martírio que aconteceu realmente em Roma, Paulo morreu decapitado sobre a tutela do imperador Nero. E aqui, irmãos, ele descreve com muita maestria algumas palavras de encorajamento e fortalecimento para Timóteo, porque ele era um jovem e ele iria tomar o bastão de Paulo do seu ministério. Foi Timóteo o escolhido por Paulo para dar prosseguimento ao grande ministério desse homem de Deus. E o interessante é que ele escreve essa carta para que Timóteo fique firme, porque as condições da igreja eram muito difíceis. Era um período negro de perseguição do Império Romano, porque Nero era um homem louco, desvairado, e ele promoveu uma grande perseguição e matou muitos cristãos. E o interessante é que Paulo sabia da sua morte. A linguagem dele é uma linguagem que denota a experiência que ele tinha até diante da morte. Ele estava nos seus dias finais. E o interessante é que quando você olha para esse texto, você vê que Paulo está sozinho. O texto diz no versículo de número 16: todos me abandonaram. Paulo está velho. Os estudiosos chegam a dizer que por essa escrita de Paulo, ele deveria ter mais ou menos uns 65 anos. Pastor, mas 65 anos é jovem. Eu também acho. Mas jovem nos dias de hoje. Porque no tempo do apóstolo Paulo e no tempo de Cristo, o homem de 40 anos já era um homem velho. As condições eram difíceis, insalubres. Nós não tínhamos os remédios e as facilidades que temos hoje de uma vida saudável. Quem chegava aos 60, aos 70 era um milagre. Paulo escreve a sua carta a Filemon e no final da carta ele diz: Paulo, o velho. Paulo está numa prisão insalubre em Roma. E não obstante, irmãos, ele está nessa situação desesperadora. As suas últimas palavras são fontes de ensino sobre como nós devemos nos relacionar com os diversos tipos de pessoas. Como essa mensagem, ela é atual e necessária nos nossos dias.
Vivemos tempo onde a gente se cerca apenas daqueles que pensam como nós, que agem como nós, que têm a mesma visão que nós, e nós excluímos as outras pessoas. Como no final da vida, irmãos, o apóstolo Paulo teve a lucidez de colocar na pena a Timóteo como ele se comporta diante dos mais diversos tipos de pessoas que ele conhecera na sua vida ministerial. E é esse o ensino que eu penso ser tão urgente para nós hoje. Como nos relacionar corretamente com os diversos tipos de pessoas. No final dessa carta, Paulo nos ensina como fazer isso. Em primeiro lugar, irmãos, Paulo nos ensina o seguinte: não enfrente as suas lutas sozinho, mas busque ajuda. Versículo 9, olha o que diz o texto: procura vir ter comigo depressa. O apóstolo Paulo não teve vergonha de chamar o seu filho na fé, na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora do problema. Paulo estava se sentindo solitário e ele não tem vergonha de dizer que sofre. Vivemos numa sociedade, irmãos, onde muitas pessoas sofrem caladas, têm vergonha de compartilhar a dor, têm vergonha de compartilhar as dificuldades, com medo do que as pessoas vão pensar dela, a igreja vai pensar, o pastor vai pensar e por aí vai. Mas o grande apóstolo Paulo, irmãos, o maior missionário, o maior pastor, o maior teólogo da sua era e de todas as eras, ele não teve vergonha de, no corredor da morte, escrever para o seu filho na fé, dizendo assim: Timóteo, eu preciso de você. Venha ter comigo depressa. E o interessante, irmãos, que Paulo ensina a gente a não enfrentar as nossas lutas sozinhos, mas a gente sempre buscar auxílio. Eu penso que existem duas fontes de auxílio nesse texto maravilhosas quando a gente enfrenta momentos de dor. Primeiro são as pessoas. Não se isole, viu, meu irmão? Não é saudável você se isolar. É saudável num certo sentido, para você de repente fazer uma reflexão, avaliar a coisa com calma, mas não viva alimentando a sua dor amargurada, solitariamente, porque essa dor vai tragar você, vai engolir você, vai enclausurar você, e vai fazer com que você se afaste cada vez mais do convívio precioso com outras pessoas. A segunda fonte de encorajamento é a palavra de Deus. Olha, interessante no verso 13, o que Paulo pede para que Timóteo traga quando ele vier. Agora, você quer ver uma coisa terrível? Timóteo não foi. Paulo foi executado antes dele chegar. Não se esqueça que quando Paulo escreve essa carta, ele está em Roma, preso. Timóteo está em Éfeso. Roma é na Itália, Éfeso é na Ásia Menor. Hoje é Turquia, muito longe. E certamente Timóteo não deu tempo para ele ouvir o apelo de Paulo. Paulo morreu antes. Mas veja que no verso 13, ele diz assim: quando vieres, traze a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Que pergaminhos são esses, pastor? A palavra de Deus. Veja que Paulo, irmãos, numa prisão solitária, ele quer a ajuda de alguém. Ele precisa de alguém. E ele não tem vergonha de chamar esse alguém. Timóteo, venha ter comigo depressa. Mas ele também pede os pergaminhos. Que fontes preciosas, não é? De encorajamento quando a gente sofre. Uma presença benfazeja de alguém que nos entende, que nos ouve, que nos aconchega a alma. E a palavra de Deus, que fonte de encorajamento preciosa é a palavra de Deus. E o interessante é que no final da carta, Paulo fala sobre o frio que viria, e ele quer a capa, para quê? Para se aquecer.
Mas na verdade, irmãos, a maior fonte de aquecimento nós já temos. É o nosso amigo, nosso companheiro, nosso cônjuge, aqueles que a gente chama quando a gente sofre, e também a palavra de Deus, amém? Portanto, querido, esse é o primeiro grande ensinamento de Paulo, para você lidar com as pessoas, não se isole. Então deixa eu te dar uma dica, meu querido, não sofra sozinho, compartilhe a sua dor, fale com alguém o que está fisgando a sua alma, porque você pode encontrar o aconchego e o calor numa pessoa bem próxima de você, amém? O segundo ensino do apóstolo Paulo sobre como nos relacionar com as pessoas, Paulo nos ensina: não alimente mágoas e nem ressentimentos contra ninguém, mas perdoe e entregue-as nas mãos de Deus. No versículo 10, irmãos, veja comigo, Paulo diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E no versículo 14 ele cita Alexandre, dá uma olhada comigo. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras. Verso 16. Na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Veja, querido, que no percurso da vida de Paulo, muita gente fez mal a ele. Eu acho que é impossível a gente passar por essa vida sem ser alvo de algum abandono, alguma calúnia, alguma mentira, alguma coisa contra nós. O apóstolo Paulo, irmãos, falou de Demas. Se você quiser saber quem é Demas, é só você ir lá em Colossenses capítulo 4, versículo 14, que ele diz assim: Demas, meu cooperador. Ele não era uma pessoa qualquer, ele era alguém que ombreou com Paulo a lida ministerial e missionária. E agora, irmãos, escrevendo a Timóteo num calabouço úmido e frio em Roma, esperando a execução, ele diz: Timóteo, Demas me abandonou. Veja, querido, que Paulo cita Alexandre, causou-me muitos males. No verso 15, ele diz assim: guarda-te também dele, porque ele resistiu fortemente às nossas palavras. É alguém, irmãos, que perseguiu Paulo. E se você vasculhar um pouco os comentários, você vai ver que alguns comentaristas dizem que esse Alexandre foi que denunciou Paulo aos romanos, aonde ele estava. Foi esse Alexandre, o algoz de Paulo, que denunciou Paulo para os romanos para que ele pudesse ser preso. E ele então disse: esse homem me causou muitos males, ele resistiu fortemente às minhas palavras. Mas olha, irmãos, a reação de Paulo: o Senhor lhe dará a paga das suas obras. Aqueles que o abandonaram, ele diz que isto não lhe seja posto em conta. Paulo repete Estevão, quando morreu apedrejado, e perdoou seus algozes. Paulo, de certa feita, ele reedita Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Veja, querido, que no final da vida, Paulo, o velho, não tem ressentimentos com ninguém, não tem raiz de amargura com ninguém, não traz a dor da alma contra ninguém. Ele deita a cabeça no travesseiro e dorme, porque não existe algoz pior do que a sua consciência. É o seu maior inimigo. Cuide dela, para você se manter saudável, fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Não vá para a cama com ninguém, só com seu marido e com seu cônjuge. Entende o que eu digo?
Paulo, irmãos, nos dá um exemplo de altruísmo e perdão, e ele se livra de qualquer ressentimento. Ele não é hipócrita, ele elenca quem fez mal a ele, mas ao mesmo tempo ele ensina a Timóteo o seguinte: Timóteo, perdoa, releva, entregue essas pessoas a mãos mais competentes do que as suas para julgar, porque Deus é o justo juiz, Ele julgará. Amém? Pastor, que coisa abençoada, que coisa maravilhosa é você poder chegar numa idade onde os anos que você agora ainda tem são poucos, né? Alguém me disse que quando a gente faz aniversário é menos um ano para o final de tudo. E é verdade. Quando a gente vê que o dia se aproxima e que nós temos hoje menos tempo de vida do que tivemos até agora, mais a urgência e a necessidade de você perdoar. Não ter ressentimentos. Aquela pessoa que feriu você, maculou você, traiu você, abandonou você, resistiu fortemente às suas palavras, que isto não lhe seja posto em conta. Paulo imita Jesus, Paulo imita Estevão, e no final da vida ele deve ter tido pouca ruga no rosto, porque o ressentimento enruga a pele. Sabia, minha filha? Sabia, meu filho? Mas ele enruga mais o coração. Por isso, querido, em segundo lugar, Paulo nos ensina: não alimente mágoas nem ressentimentos contra ninguém. Perdoe. Entregue-os a alguém mais competente do que você. Não guarde rancor, não vale a pena, viu, gente? Eu esse ano fiz 61 anos, quanto mais se aproxima o dia que Deus me chamar ou Jesus voltar, mais eu me convenço que não vale a pena. Essa vida é tão breve, irmãos, tão passageira. A gente aqui é um pó tão pequeno diante da grandeza desse Deus e do universo, que não vale a pena você alimentar amargura e ressentimento com ninguém. Libera, perdoe. Amém? Terceiro lugar, versículo 11, olha o que ele diz: somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Você conhece a história de Marcos, ou João Marcos? João Marcos era primo de Barnabé. Colossenses capítulo 4, versículo 10. Na primeira viagem missionária de Paulo, quando ele sai da igreja de Antioquia, em Atos 13, ele leva Barnabé e Barnabé leva João Marcos com eles, porque João Marcos era primo primeiro de Barnabé. E ele leva esse jovem rapaz com eles na viagem. Só que, irmãos, aconteceu alguma coisa ali. No meio da primeira viagem, eu acho que João Marcos bateu o joelho. Alguma coisa aconteceu, a Bíblia não diz. Atos capítulo 13, versículo 13. Se você quiser conferir depois, você vai lá. A Bíblia diz que João Marcos, no meio da viagem, os abandonou e voltou. E ele não quis seguir viagem. Aquilo ali, irmãos, desagradou profundamente a Paulo, porque afinal de contas as viagens naquele tempo não era igual hoje não, que você fazia sua mala, enchia o tanque, pegava o carro e ia. Naquele tempo as viagens eram longas, a pé, denotavam e devotavam muito tempo de preparação. Faz a trilha por onde nós vamos passar, as mochilas com as tendas nas costas, porque naquele tempo não tinha hotel. Então você tinha que cuidar meticulosamente de tudo, fora os assaltantes, os animais perigosos que tinham naquela época, os salteadores que assaltavam as caravanas à noite. Quanto mais gente, melhor, porque isso aí era uma segurança para a caravana. E aí de repente, irmãos, João Marcos larga Paulo no meio da viagem. A Bíblia diz que Paulo continua a sua viagem com Barnabé. Quando ele retorna da sua primeira viagem, ele dá o testemunho dela à igreja de Antioquia e se prepara para a segunda viagem. E aí, como sempre, ele pega o seu companheirão Barnabé. E como sempre, Barnabé pega o seu primo, João Marcos.
Aí, irmãos, o homem virou uma fera. O apóstolo Paulo, isso está lá em Atos capítulo 15, depois você pode conferir, versículo 36 a 39, eu não vou lá para denotar tempo. A Bíblia diz, irmãos, que Paulo, quando Barnabé pegou o primo e falou, ele vai conosco, Paulo falou, não vai, conosco ele não vai. É claro que não foi desse jeito não, mas quase. Por quê, pastor? Porque o texto diz que houve tamanha desavença entre eles, que eles fizeram dois grupos. E a palavra ali no original é, meu pastor, é cataclisma no grego. Você sabe o que é um cataclisma? Cataclisma é quando tem um troço, aquele terremoto maluco por aí, destrói tudo, não é? A palavra desavença é a palavra cataclisma. Você ter ideia do que foi. Hoje a gente tem muitas palavras para descrever isso. O tempo fechou. Isso é uma palavra moderna, né? O negócio complicou. Isso é coisa de mineiro. Mas na realidade, irmãos, o apóstolo Paulo se levantou e fala, conosco ele não vai. E a Bíblia diz que houve ali um embate entre ele e Barnabé. Só que na segunda viagem missionária, Paulo já tinha outros colaboradores. Por exemplo, ele estava também com Silas. E aí, irmãos, Deus é tão bom que mesmo com um cataclisma entre Paulo e Barnabé, por causa de João Marcos, o texto diz que a equipe se dividiu em duas. Paulo foi de volta visitar as igrejas da primeira viagem e Barnabé pegou João Marcos e foi para Tarso. Veja, querido, que as duas equipes trabalharam, mas, irmãos, o apóstolo Paulo segue viagem sem João Marcos. Você pode pensar assim, pastor, acabou, né? João Marcos pisou na bola. Nunca mais João Marcos vai ser chamado de volta. Agora, irmãos, eu fico muito tocado, porque Paulo está sozinho, preso. Quem ele quer junto com ele? João Marcos. Olha o verso 11. Somente Lucas está comigo. Claro, o médico amado não estava na prisão, ele estava em Roma. Paulo estava preso só. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Pastor, o que eu aprendo com o apóstolo Paulo a lidar com os diversos tipos de pessoas, até aquelas que a gente tem alguma diferença, que pensa e age diferente de nós? Terceiro lugar, não despreze quem pensa e age diferente de você. Não despreze. Como eu disse no início, a nossa sociedade hoje é uma sociedade muito sectária. A pessoa, para ser nosso amigo e gozar da nossa fraterna comunhão, tem que pensar como a gente, agir como a gente, fazer como a gente, porque se ela destoar um pouco, o que a gente faz? Fala a verdade. Nós não temos facilidade de excluir os outros? Olhe para dentro de você. O ser humano não tem facilidade de retirar da sua vida aqueles que de repente não pensam e agem igual a você? Pois o apóstolo Paulo, irmãos, nos ensina uma lição preciosa. A gente nunca deve desprezar aquelas pessoas que pensam e agem diferente de nós, porque o próprio Jesus ensinou isso. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 49 e 50, os discípulos chegaram perto de Jesus e falaram assim: mestre, tem um homem aí expulsando o demônio. E eles chegaram tipo assim: o senhor não vai repreender esse homem não? O senhor não vai falar alguma coisa com ele não? Porque ele não segue conosco. O que os discípulos disseram para Jesus? Mas, irmãos, louvado seja Deus, que Jesus é o nosso Deus maravilhoso. Ele diz assim: filho, deixa eu te dizer uma coisa, que não é contra nós, é por nós. Só isso que ele respondeu. Quem não é contra nós é por nós. Se ele está expulsando demônio,
de um jeito meio diferente e não segue conosco, não mexe com ele não, sabe por quê? Porque ele é por nós. Está vendo, irmãos, que esse negócio de excluir os outros não é de hoje? Cuidado para você não excluir quem pensa diferente de você, viu? Cuidado para você não ficar assistindo pregador de internet e esses coaching de internet que, na minha opinião, só promove facção, não promove união. Cuidado para você não dar ouvidos a esses teólogos de puleiro que ficam vociferando aí bobagens nas redes sociais e diminuindo os outros que pensam diferente. Não, eu sou reformado. E aí acha que o sujeito é a cereja do bolo. E aí despreza, por exemplo, os arminianos, né? E tem gente, irmãos, que chega às raias de dizer que os arminianos não são salvos. Para mim virou seita. A nossa sociedade hoje, irmãos, é uma sociedade que tem desprezado quem pensa e age diferente de nós. Mas louvado seja Deus, João, porque a igreja não é assim, amém? Você tem liberdade, viu, querido? Pelo menos enquanto eu for pastor dessa igreja, de pensar da forma que você pensa, agir da forma que você quiser, desde que não seja pecado, amém? Desde que não seja pecado. Mas eu não vejo na relação de Paulo com João Marcos pecado. Pastor, por que João Marcos abandonou a caravana? Não sei, a Bíblia não diz. Então, irmão, se a Bíblia não diz, não deve ter sido algo muito grave não, né, meu pastor? Porque se fosse, estava escrito aqui. Talvez ele ficou com medo. Talvez ele viu que aquilo não era para ele. Talvez ele achou o desafio grande demais. Talvez ele achou que ele estava despreparado. E ele então recuou. Mas nem por isso Paulo desprezou. Nem por isso Paulo, no final da sua vida, faz essa belíssima declaração: Timóteo, traz João Marcos. Aquele mesmo que teve um ranca-rabo lá, que o negócio quase quebrou tudo. Esse mesmo que teve aquela discussão lá, séria, aquele cataclisma, aquele terremoto entre eu e Barnabé. Traz esse moço para mim, sabe por quê? Ele me é útil. Olha, irmãos, que coisa linda. Não despreze as pessoas porque pensa diferente de você. Aliás, eu acho, irmãos, que uma riqueza grande é quando o outro pensa diferente. A gente chega não é bom mesmo a gente ouvir um contraditório para pensar um pouco? Não é bom a gente ouvir um ponto de vista meio diferente para dizer assim, puxa, eu estava errado nisso. E a pessoa que pensa diferente de você te abre os olhos para algumas coisas. Já aconteceu isso com você? Irmãos, a gente aprende com o apóstolo Paulo até no final da vida dele. Não despreze quem pensa e age diferente de você. Ouvi uma frase do pastor Jeremias que eu amei, numa das pregações dele, daquele jeitão dele, né? Ele disse assim: não trate as pessoas como rótulos, trate-as como gente. Trate-as como gente. Aquele ali, não, aquele ali é um espírita, você botou o rótulo nele. Aquele ali, não, aquele é católico, rotulou. Está vendo? Aquele ali, muçulmano, rotulou. Aquele ali, não, aquele ali é um calvinista, rotulou. Cuidado, querido, não trate as pessoas como rótulo. As pessoas são muito mais do que isso. Elas são a imagem e semelhança de Deus, amém? É gente que Deus criou e pode ser salvo pela graça e pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, amém? Cuidado para você não viver, irmãos, com carimbo na mão, rotulando as pessoas, porque elas não são a sua imagem e semelhança, mas certamente elas são de Deus. Cuidado com isso. Cuidado para você não cerrar fileiras com tantas pessoas que estão rotulando umas às outras e reduzindo a humanidade delas. Irmãos, o ser humano é muito mais do que um rótulo. O ser humano é muito mais do que algo que você infringe sobre ele, fruto, muitas vezes, do seu desacordo e do aprendizado de caminhar com os diferentes de você. Dá uma olhada em Jesus, vê se ele caminhou com alguém igual a ele.
Dá uma olhada para os 12 e veja bem a trupe de gente que Jesus chamou para ser os seus discípulos. Cada um era de um jeito, pensava de um jeito. Tinha até Zelote lá no meio. Quem que é Zelote? Era aquele que queria revolução armada contra Roma, mas estava lá. Tinha um publicano, cobrador de imposto, odioso das pessoas, estava lá. Tinha pescador lá da Galileia, estava lá. Eu tenho muito medo dessas igrejas, irmão, que vira clube. Eu tenho muito medo dessas igrejas fechadas, que só querem os iguaizinhos. Você quer igual, vai para a polícia. Lá é todo mundo igual. Todo mundo anda fardado, tem que fazer o mesmo curso. Não estou desmerecendo nada disso não, viu, irmão? Meu genro é meu diácono e polícia. Mas vocês estão vendo a diferença que eu quero fazer, né? Mas infelizmente, irmãos, tem igreja por aí que a gente não entra. Os diferentes não entram. Por quê? Porque o negócio está tão igualzinho, está tão fechadinho, que de repente, se o sujeito destoar lá dentro, ele não tem voz. E muitas vezes é mandado até para fora. Eu vou dizer a vocês que isso não é a igreja de Jesus. Isso é um clube. Um clube privado. Daqueles que de repente servem aos interesses da comunidade local, mas não servem ao interesse do reino de Deus. Amém? Em último lugar, irmãos, pastor, como é que eu tenho que tratar as pessoas diferentes nas mais diversas circunstâncias? Vamos fazer um resumo. Primeiro, não enfrente as suas lutas sozinho, busque auxílio. Amém? Chame o seu Timóteo aí, se você sofre. Chame alguém para chorar, para te ajudar a você chorar nos ombros dela. Vai fazer muito bem. Segunda postura, não alimente mágoas e nem ressentimentos contra ninguém. Perdoe e entregue ao Senhor a sua reta e justa justiça. Não fica procurando aí alimentar essas coisas que você vai adoecer. Paulo foi alvo de muita calúnia de muita gente, mas no final, mãos limpas, coração puro, pele boa, porque ele liberou a bênção. Amém? Terceiro, não despreze quem pensa e age diferente de você. Isso é sabedoria, viu, irmãos? Isso é sabedoria. Sabedoria é você poder conviver com os mais diferentes tipos de pessoas e você agregar essas pessoas e isso enriquecer profundamente a sua vida. A igreja é essa multiforme graça de Deus, não é? Essa diversidade maravilhosa, essa túnica de várias cores de José, quando ele ganhou do seu pai e causou tanto ciúme dos irmãos. A palavra no grego, no Novo Testamento, quando Paulo usa a palavra diversidade, é polipoikilos, significa várias cores. Olha que bonito. A igreja tem que ser, irmãos, essa túnica de várias cores. Está vendo? Cada um tem um jeito, pensa diferente, age diferente, mas tudo debaixo da graça de Deus. Amém? Eu digo para você, querido, que há lugar para você aqui, viu? Esse jargão da IPVO não é da boca para fora, não. Enquanto eu for pastor dessa igreja, depois eu não sei. Mas enquanto eu estiver aqui, a IPVO vai ser uma casa para todos. Agora guarde uma coisa, não é uma casa para tudo. Não, é uma casa para todos. Amém? Em último lugar, versículo 16 e 17. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não seja posto em conta. Mas olha o que Paulo diz no verso 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. Veja o verso 18. O Senhor, veja que ele começa o verso 17, mas o Senhor. Começa o verso 18, mas o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém.
O interessante é que o julgamento romano era feito de duas partes. A primeira parte era o inquérito das testemunhas. O réu era colocado diante dos juízes e das testemunhas, e ali haviam testemunhas de acusação e testemunhas de defesa. O meu nobre pastor advogado entende disso melhor do que eu. O julgamento romano era de duas partes. Primeiro, a investigação dos fatos. Segundo, o julgamento em si. Quando Paulo diz aqui no verso 16, na minha primeira defesa, está vendo? Até isso concorda com a época. Na minha primeira defesa, ou seja, na primeira parte da acareação das coisas, você quer ver uma coisa? Não tinha uma testemunha para defender Paulo. Você imagina o que é isso? Você imagina o que é você participar de um júri, só tendo gente acusando, e ninguém defendendo? Já pensou, querido, Paulo sendo julgado em Roma, sentado na frente dos seus algozes, e de repente tendo um monte de gente para acusá-lo de um monte de coisa, e o lado de cá não tem ninguém para defendê-lo? Você já pensou nisso? Um homem que viveu a vida inteira para fazer o bem, chegou no final da vida dele, irmão, não tinha ninguém. E ele escreve isso aqui, irmãos, de uma forma tão leve. Ele diz assim, olha, na minha primeira defesa, ou seja, na reunião de levantar as testemunhas para dar o veredito na segunda, não tinha ninguém que falou a meu favor. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, é difícil, não é? Mas, irmãos, veja que o apóstolo Paulo, nem isso demove a têmpera desse homem, nem isso abate o vigor desse homem. Esse homem, irmãos, fisicamente é um anão, mas espiritualmente ele é um gigante. Olha o que ele diz, mas o Senhor me assistiu. Oh, glória a Deus, hein? Não tem ninguém para me defender, mas Deus me defendeu, e Ele me assistiu, e mais ainda, Ele me revestiu de forças. Em outras palavras, Paulo está dizendo, faltou todo mundo, mas não faltou aquele que precisava faltar. Esse estava aqui comigo, e Ele me revestiu de forças, para que pelo meu intermédio, por quê? Porque quem prega o Evangelho não são anjos, somos nós, para que por meu intermédio, diz ele, a palavra de Deus fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem da minha boca o Evangelho de Jesus, e eu fui libertado da boca do leão. Mas o Senhor vai continuar me assistindo, Ele me livrará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pastor, quando você se sentir assim traído, abandonado, quando numa situação conflituosa você esperar que os homens te aprovem e ninguém vai te aprovar, quando de repente você é aquele cara que buscou só o bem de todo mundo e no final você recebe só pedras, pastor, como é que eu me relaciono com essas pessoas? Como é que eu convivo agora, quando eu esperava receber dos homens uma aprovação numa hora tão difícil da minha vida? Pastor, o que Paulo nos ensina? Irmãos, em último lugar, Paulo nos ensina o seguinte: não busque, em hipótese alguma, primeiramente a aprovação dos homens, mas busque antes de tudo ser aprovado por Deus. Inclusive ele escreveu isso para Timóteo, né? No capítulo 2 dessa carta, no versículo 15, ele diz assim: Timóteo, procura ser um obreiro aprovado por Deus, que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, o apóstolo Paulo viveu o que ele ensinou. Chegou no fim do ministério dele, irmãos, nenhuma pessoa que ele se doou para ela estava ali para defendê-lo. Ele estava sozinho, irmãos, todos o abandonaram. Ele só teve acusação no final da vida. Mas ele compreendia, irmãos, que às vezes é assim mesmo.
Às vezes, nós não recebemos o aplauso dos homens, mas importa agradar a Deus do que aos homens, amém? Mas ele recebeu esse aplauso do céu. Eu tenho muito medo dessas pessoas que buscam serem aplaudidas pelos homens, celebradas pelos homens, elas buscarem as glórias humanas desse mundo, porque muitas vezes as pessoas que correm atrás disso, elas são desaprovadas pelo céu. Paulo foi um homem, irmãos, que viveu a vida de Cristo na sua inteireza durante todos os anos do seu ministério. E quando ele foi colocado diante de um julgamento romano, não tinha uma viva alma para testemunhar a seu favor. Mas louvado seja Deus, irmãos, que Deus testemunhou, amém? O Senhor me assistiu e Ele me resistiu de forças. Portanto, querido, não fica triste se você esperar uma aprovação de alguém e não receber não, viu? Porque o ser humano não costuma aplaudir o outro não. Julgar pedra, a gente faz isso rapidamente, quando erra. Mas quando a gente faz alguma coisa boa, dificilmente é reconhecido. Deixa eu te dizer uma coisa, não viva para agradar a homens, tá bom? Viva antes de tudo para agradar a Deus. Porque se você viver para agradar a Deus, você vai agradar muita gente, mas também vai desagradar muita gente. Mas não se importe com isso. Mesmo que no final não tenha ninguém para te defender, eu tenho certeza que o Senhor vai te defender, amém? E vai te dar força para você vencer. Que Deus, irmãos, nos conceda graça para nós nos relacionarmos de forma correta com as pessoas, a fim de que Cristo seja honrado, a igreja seja edificada, e no final da sua vida, eu espero que você viva muito. Estou vendo muitos jovens aqui, estou vendo o Bruno ali, deve ter uns 14 anos, né, Bruno? Tem muita vida pela frente, mas deixa eu te dizer uma coisa, viu, Bruno? Quem dera eu tivesse ouvido o que você está ouvindo aqui. Quem dera se eu tivesse uma família como a sua. Quem dera se na sua idade eu tivesse já participando dessa bênção que é o Evangelho e aprendendo a viver. Eu não tinha errado tanto até os meus 28 anos. Portanto, meu querido, olha, que Deus nos dê graça para que quando a gente chegar no final da nossa vida, nós tenhamos uma história digna de ser contada, como Paulo tinha. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que a gente chegue lá no fim, irmãos, e não deixe nenhuma raiz de amargura no nosso coração. E ainda ensine as gerações futuras e vindouras como a gente deve tratar os diversos tipos de pessoas. Um legado, irmãos, de amor, não nas coisas desse mundo que são perecíveis, mas um legado de amor no coração das pessoas. É isso que Jesus deixou. É isso que Paulo deixou. É isso que os grandes homens do passado deixaram. E é isso que Deus espera que você deixe. Amém? Tem uma frase de Agostinho no seu livro Confissões, que é muito linda. É uma frase difícil da gente entender quando a gente não conhece o contexto, mas ele diz assim: ame e faça o que quiseres. Não é uma frase difícil para ser ouvida nos nossos dias? Ame e faça o que quiseres. Pastor, mas se eu amar e fazer e fizer o que eu quero, vai ser uma tragédia, não? Mas o contexto que Agostinho escreve essa frase é o seguinte: ame o Senhor de todo o seu coração, se devote a Ele e se consagre a Ele totalmente, e aí sim, você pode fazer o que você quiser, porque tudo que você fizer, você vai fazer para agradar a Deus. Amém? Deus abençoe vocês, pessoal. E que de alguma forma o Espírito de Deus trabalhe no seu coração. Para a gente nessa caminhada, aprenda sempre a nos relacionar com os mais diversos tipos de pessoas. Para você ser uma pedra de passagem e não uma pedra de tropeço na vida de ninguém. Amém?